Nesse vídeo eu quero demonstrar algumas opções de trabalho com as layers. Então, no vídeo passado nós fizemos a importação das layers, conjuntos amostrais, e agora eu quero demonstrar algumas opções de trabalho com ela. Então nós vimos aqui como visualizar no mapa, né? Clicando no olho, abre e fecha, você apresenta ou esconde a plotagem nesse mapa, né? Então a opção, nós vamos ver posteriormente aqui mudar o estilo da layer. E aqui nos três pontinhos nós temos mais opções de trabalho com essa layer. Então, por exemplo, aqui, opção estatística, normalizar o conjunto de dados, exportar. Então temos algumas opções para trabalhar com ela. Eu vou fazer o seguinte, a primeira opção aqui que nós vamos ver é o duplicar. Se você quer duplicar essa layer, então pode vir aqui duplicar. Eu vou fazer uma cópia, tá? Então tem aqui yield copy, já sugere um nome para essa layer. Beleza, vou manter esse mesmo. Aqui a descrição de copia da layer. E qual projeto? Se eu tenho um outro projeto, eu posso copiar essa layer para um outro projeto. Então, no caso aqui, como eu só tenho um projeto, que é o Área X 2010, vai ser colocado dentro do mesmo projeto. Então, duplicar. Se visualizar aqui na listagem, ela ficou por último aqui, ó, yield copy. Então, visualizo lá, tem essa cópia da layer. Opção de trabalho com essa layer, eu posso pegar aqui, então, visualizar as propriedades dessa layer. Então, Properties. Tem aqui duas abas, Detail e Dataset. No Detail eu visualizo aqui o ID dela, nome, descrição, o tipo, o datum, data de criação e a última modificação dela. E também posso visualizar o conjunto de dados, né? Então aqui em Dataset, temos aqui coordenadas x e y e o valor do dado em cada uma dessas coordenadas, tá? Então, essas observações amostrais. Então você pode visualizar todas, tem aqui o setinha para percorrer o conjunto de dados. Aqui em Detail tem a possibilidade de editar alguns dados, né? Então clicando aqui no botão Edit, você pode renomear essa layer. Vou renomear aqui para produtividade. É importante observar que você não pode repetir um nome de layer, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui só yield, né? Tentar usar esse nome, o software vai dizer que essa layer já existe. Então, vou colocar um nome que não existe, né? Então, você pode modificar a descrição, o tipo da layer. Se de repente importou errado, né? Era um mapa e você importou como conjunto amostral, fica aparecendo o tipo sample. Então, você pode modificar para map. Tá? Então, tem essa possibilidade de modificar o tipo da layer. E basicamente é isso. Depois nós vamos ver aqui como converter a coordenada, né? Então, eu vou salvar, só visualizar. Aqui embaixo já apareceu a layer renomeada. Tá? Então, com o seu novo nome. E também temos a opção para fazer a conversão das coordenadas. Então, vou pegar aqui editar. O datum aqui está com WGS84, né? O código é o EPSG 4326. E eu quero converter para UTM. Então, eu vou escolher aqui um datum de destino. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o datum UTM na zona 22 sul, né? Então o código EPSG é o 32722 e vou converter. Então, fez a conversão. Se você salvar, ok, esses dados já estarão convertidos. Vai plotar aqui no mapa corretamente, né? Então, vou pegar propriedades novamente, visualizar aqui o dataset, ó. Então, já estão nas coordenadas em UTM, tá? Convertidas. Aqui, então, o datum modificou, né? WGS84, então, a alteração que nós fizemos. Então, é a opção de converter as coordenadas geográficas da nossa layer. Também temos a opção de excluir essa layer, né? Então, não quero mais essa layer. Então, 3 pontinhos aqui, delete. Telinha de confirmação, você confirma. Beleza, a layer foi deletada. Também podemos exportar essa layer formato de imagem, CSV, TXT, ou exportar, né, para a nuvem do AgData Box. Então, vamos visualizar agora como exportar para CSV
você quer trabalhar com esses dados em outro software, né, ou fazer um backup, salvar, então você tem a possibilidade aqui, ó, Export, CSV, se visualizar no seu navegador, então aqui eu estou utilizando esse navegador, apresentou já o download da layer. Então vamos abrir, enquanto abre esse CSV, eu vou baixar, fazer o download também em TXT, então aqui, ó, Export, TXT, então abrindo esse conjunto de dados, posso visualizar, né, separado por colunas, né, a coluna X, coluna Y, né, e também a coluna do dado, né, então todas elas separadinhas aqui por caractere vírgula. Então é fácil para importar, por exemplo, num Excel ou algum outro software que você queira trabalhar com os dados. Tá? Então aqui CSV também é um formato de dados, de texto separado, né, por vírgula, também bem simples para trabalhar. Então aqui já demonstrando trabalho abrindo no Excel, então os dados estão aqui, eu posso separar em colunas, né, selecionar a primeira coluna, eles estão todos apresentados na primeira coluna. Eu quero separar em colunas, aqui em dados, tem a opção de apresentar aqui texto para colunas, vou colocar aqui delimitado, tá? Então vou delimitar por vírgula, ok, avançar. Aqui eu vou selecionar essas colunas, como eles estão com o caractere, o separador em casas decimais é o ponto, e o meu Excel está em português, vai dar um probleminha na apresentação desses dados. Eu vou colocar então aqui separação, é o formato de texto, tá? Manter com o mesmo formato que o arquivo está. Então está ali, aqui pode ser trabalhado com esses dados. Voltando então para o map, nós temos também a opção aqui para normalizar o conjunto de dados. Então você clicando 3 pontinhos, Normalize, temos os métodos de normalização. Então pode ser escolhido aqui amplitude, tá? A média, pelo valor mínimo e máximo, e o Z-score. Tá? Então só escolher algum dos métodos, né? Então vou escolher aqui, por exemplo, o método min-max. Vou escolher o nome da nova layer. Então aqui por padrão ele já coloca uma sugestão de nome, então porque esse processo de normalização ele vai resultar em uma nova layer, vai criar uma nova layer normalizada, não vai alterar esta layer que eu estou normalizando. Então sempre o resultado é gravado em uma nova layer, né? Então descrição, que ele acrescenta uma descriçãozinha nessa nova layer. Então normalize, método bem rápido. Então está aqui nova layer normalizada, né? Vou plotar ela aqui no meu mapa. Então apresentou bonitinho. E vou ver o conjunto de dados. Então aqui, ó, 3 pontinhos, Properties, Dataset. Então você pode ver que o conjunto está normalizado. Então nos valores entre 0 a 1. Então o valor mínimo fica 0 e o valor máximo do conjunto de dados fica 1, né? Então, e os demais valores intermediários são ponderados, né, entre esse intervalo. Também podemos visualizar estatísticas dessa layer, né? Então eu vou pegar aqui a minha layer de produtividade, né? E a primeira opção aqui que nós temos é estatísticas, tá? Então eu vou abrir as estatísticas. Então nessa janela, ou nessa tela para visualização das estatísticas, né? Então você pode abrir, por exemplo, aqui, vou abrir 2 layers, né? 3 layers, tá? Então elas são apresentadas aqui, ó, em abas, você pode navegar entre elas, ou fechar alguma que você não queira, tá? Então, por exemplo, eu vou deixar zinco e a produtividade. Então nessa layer da produtividade, eu vou solicitar análise de estatística descritiva. Então, clicando no botão descritivo, você já tem as análises estatística básica aqui. O tamanho do meu conjunto de dados, né? Então tem 55 elementos. Aqui você pode visualizar a média, a moda, desvio padrão, variância, tá? Então
você tem mediana, também tem os quartis, né? Então tem uma série de estatística básica apresentada. Também pode ser aplicado o teste de normalidade do conjunto de dados. Então aqui tem o botão Normality. Então você visualiza alguns dos testes disponibilizados, né? Então está aqui, por exemplo, Kolmogorov-Smirnov, tá? Então tem o valor da estatística, a significância do teste, né? Então alguns testes que podem ser utilizados. Muito bem, então com esses dados você tem a opção também para baixar eles, ó, você tem um botão Download. Quando você faz download, um arquivo TXT é criado, né? Então visualizando aqui no meu navegador, já tem aqui um arquivo TXT. Tá? Então abrindo ele, você tem esses detalhes das estatísticas que foram criadas, né? Então você pode copiar isso aqui para o Excel, trabalhar com eles, montar uma tabela, tá? Organizar esses dados para apresentação posterior. Ou se não, tem aqui, né, copiar para a área de transferência. Dou um cliquezinho aqui, também posso colar, vamos colar aqui nesse Excel. Tá? Então, os dados foram copiados para a área de transferência, né? Então, você pode transformar em colunas aqui. Aqui no caso está separando por ponto e vírgula. Vou importar como texto. Beleza, tem ali os dados para poder trabalhar, apresentar de uma forma mais elegante. Tudo bem? Então, cada uma das caixinhas, né, nos testes de normalidade também posso fazer isso.